tudo bem? Como vai você? Como você tem passado? Hoje o nosso tema que nós vamos falar nesse vídeo, vamos falar do papel do intérprete. Exatamente. O intérprete, o outro, através do qual o sonho se torna concreto. É o chamado de intérprete, já que seu trabalho é fazer a tradução. É ele que faz a tradução. Como se o sonho falasse uma língua estrangeira. E para essa língua estrangeira precisa traduzir. Exatamente, precisa ser traduzida. Por sinal, uma de suas funções do intérprete é estar na presença de um sonial, ou seja, um sonhador, uma pessoa preocupada com o enigma de seu sonho, que vem lhe perguntar a interpretação, a solução, a tradução. Agora, o que fazer? Como devemos proceder? Como o intérprete deve proceder? A palavra que resolve sonho, que lhe permite alcançar o mundo real, encontra-se na boca da outra pessoa, ou do outro, e não na cabeça do sonhador, daquele que sonhou, que teve o sonho. O sonho é liberdade. Lembre-se disso. O sonho é liberdade. Cada sonho comporta em si mesmo uma obrigação de interpretação, significado e interpretação. Nos apropriamos desse significado e interpretação pela primeira vez do sonho, quando o transformamos em relatos. É então que se transforma em informação sobre outra coisa. Uma carta da qual não conhecemos, nem o remetente, nem o destinatário. Isso é o sonho, uma carta destinada. E se impõe ao espírito como resposta a uma pergunta que ignoramos, ou seja, que não sabemos e fizemos. O sonho é mais complexo do que uma simples tradução, que uma decodificação, ou do que uma compreensão empática que podemos fazer para um grande amigo. O sonho é uma obrigação proposto ao sonial, no caso o sonhador, que para responder precisa buscar a palavra de um intérprete. Veja o caso de José do Egito, lá no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 13. Diz assim, e como ele interpretou o sonho, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo e ele foi enforcado. Então tem toda uma história aí de José que você pode ler e você vai entender do que eu estou falando. Então aqui surge uma questão, a responsabilidade do intérprete. A interpretação, ela pode mudar o rumo da vida de uma pessoa, pode mudar completamente a vida dessa pessoa. Veja tamanha responsabilidade que tem uma pessoa que interpreta o sonho. Falar do sonho do outro terá consequências sobre a vida dela, seja qual for a palavra pronunciada. Assim, a moral do interpretador, daquele que interpreta, o obriga a não interpretar somente para o bem, ou seja, deturpar para agradar. Às vezes o sonho não é agradável e a pessoa dá um jeitinho para agradar aquela pessoa. Agora, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Presta atenção, olha aqui para mim. Esquece tudo que você está fazendo.
Nunca conte os seus sonhos àquela pessoa que não gosta de você. Nunca, jamais faça isso. Já que essa pessoa, ela pode perverter o significado do seu sonho e retardar a sua concretização. Você conta para ela, ela libera uma palavra e essa palavra vai ficar com você. Outro cuidado, toda chave, escute bem o que eu vou lhe dizer, toda chave de sonhos, dos sonhos que você queira aplicar, dicionário de sonho, lista de símbolos, sonhos típicos cujo significado é evidente ou automático, todos esses são somente métodos de charlatanismo, entendeu? Método de charlatanismo. Você verá a seriedade da interpretação por uma pessoa preparada. Nós vamos citar uma daqui a pouco. Não existe códigos ou fórmula geral ou fórmula pronta. Não adianta ir lá no Google e tentar uma explicação. Devemos a cada interpretação a compreensão fina das circunstâncias do sonho de pessoa, dos problemas que se procura resolver na sua vida e das soluções que é elaborado o seu sonho. Por isso eu quero lhe dizer aqui, todos os exemplos que eu irei citar nos meus vídeos, tá me entendendo? São fragmentos de vida, de pessoas, de seres humanos, extraídos diretamente das inspirações de uma noite que alguém teve. Na minha opinião, a interpretação de um sonho deve submeter-se às 3 definições que eu irei especificar para se interpretar. Entendeu? Para você não sair por aí fazendo besteira. Lembre-se, o intérprete é o descobridor de enigma e responsável pela vida dessa pessoa, o sonhador. Ele é responsável pela palavra, a interpretação que ele vai liberar. Uma interpretação é correta quando satisfaz 3 condições: acalma o espírito, resolve um problema e, por sua vez, acima de tudo, propõe uma ação na vida real dessa pessoa. Tem que ter essas 3 coisas. Se não tiver, não aceite. É claro que se entende que existe mais de uma interpretação para o mesmo sonho. É nesse ponto que o intérprete tem que decidir. Por isso, a grande responsabilidade do intérprete. Você poderá me enviar o seu sonho via e-mail e nós vamos conversar. E eu manterei toda confidencialidade, tá certo? No seu e-mail. Eu responderei, é claro, que eu vou precisar falar com você. Nós vamos precisar conversar. Você que enviar um e-mail e tudo, nós vamos precisar conversar um pouco, ou pelo WhatsApp. Então, o sonho, eu quero falar com você agora sobre um sonho de um processo biológico. A pessoa da qual que sonha, ela figura quase sempre como um ator principal, com frequência, simultaneamente como observador. Porém, então, o sonhador se volta olhando de certa forma, com atenção e questionamento centrado em 3 órgãos, quando você está dormindo e sonhando. A sua atenção está centrada em 3 órgãos preeminentes. Primeiro, os seus olhos. Depois, o sexo e o cérebro. Sabia? Enquanto você dorme e sonha. O sonho que vou relatar agora se trata de um transbordar de raiva. O sonho é de uma mulher, que eu vou preservar a identificação dela. Ela tem 52 anos, por isso que eu mudei o nome dela. E que atendi algum tempo atrás, há bastante tempo, há uns 2 anos mais ou menos. Ela contou o seguinte, que
o carro avança com o motorista. Presta atenção. O carro avança com o motorista. Este sonho me intriga, ela diz para mim, que o sonho intriga ela. Tem uma hora marcada, ela diz, com um homem diante de uma gruta, e chego ali. Quando ela chega naquele local, carregada de várias mochilas. Eu não gosto do homem. Decido ir embora e deixo minhas mochilas e finalmente volto. E entro no seu carro, no lugar do passageiro. Ela diz que ela sentou-se atrás. Liga o carro liga, e o carro começa a rodar, começa a ficar dando voltas, porém diminui a velocidade. E aí ela diz que ela se encontra nesse carro que vai em frente sozinho de repente, sem ninguém dirigindo o carro. O carro bate numa descida, ele está descendo e aí então ele bate. Então ela salta fora do carro, ela pula, ela salta. E escuta o homem que me disse, este homem, você vai ver, você vai pagar por isso, por toda a sua vida. Então ela acordou, ela despertou daquele sonho. E ela me trouxe esse sonho. E nesse sonho, a pessoa está num carro, impossível de dominar, porque estamos longe dos controles. Entenda isso. Estamos longe dos controles, ou seja, porque os controles não respondem como os pedais do freio que se pisa até o fundo e ele não freia. Não sei se você já passou por essa situação. Você pisa e não responde. Ou o volante que gira no vazio, quando o carro principalmente ele está derrapando. São frequentemente acompanhados de sensações de angústia intensa. Eles colocam em imagens a impossibilidade de interromper uma função, um movimento biológico que já foi colocado em movimento. Esse processo encenado nos sonhos de perda de controle, evidentemente, nos lembra do que Freud chamou de fenômeno funcional. Isso nós vamos estudar mais no futuro. Durante a minha conversa com a Joana, ela reconheceu a frase pronunciada no seu sonho. Era de seu chefe, do seu departamento, quando ela se opôs a ele, recusando-se a testemunhar contra um colega de trabalho, que ele queria que ela fosse testemunha, e ela se recusou. Então ele ameaçou. Ele, a partir daquele dia, começou a ameaçar ela, e dizendo, não esquecerei, você vai ver, hein? Você vai ver, eu não vou esquecer. Você vai pagar muito caro, ele disse isso para ela. Então, esta raiva, como um automóvel que coloca em movimento e que não podemos parar, manifestou-se sem frear, sem refrear. Ela se manifestou de uma forma gritando e gesticulando. O homem estava fora de si, conforme dissemos. Ela saiu da sala dele tremendo de medo. E a raiva, ela não parou. Ela não se estancou. Continuou a dispersar. A cada dia, seu fedor azedo, porque a raiva, ela tem um fedor azedo. Joana, ela foi ostratizada, ou seja, assediada, isolada, excluída no seu trabalho. Ela finalmente se viu trancada no armário. A frase pronunciada no sonho, essa raridade que chama nossa atenção, porque não percebemos sua relação com o relato do sonho,
Além disso, coerente refere-se claramente à vida do sonhador. Ela invoca sua frustração. Ela invoca sua frustração. Com uma raiva desenfreada, como uma onda que se dispersa sem restrição. Aquela onda gigante. Bum! Assim surge uma pergunta aqui. Surge uma pergunta. O que são essas mochilas que ela deixa ao homem do seu sonho? Eu perguntei para ela, o que pode ser essas mochilas? Ela me respondeu espontaneamente. Por isso que eu preciso conversar com você, que vai ter coisa que eu vou precisar perguntar. Que eram pesos herdados da infância dela. Pesos herdados da infância dos quais ela não conseguia se livrar, que ela não conseguia. Ela carregava. Eram 3 mochilas, como as 3 irmãs da infância dela. Das 3, Joana era a caçula. Olhe como é que a história vai mudar. A caçula inoportuna, sempre considerada como o patinho feio da família. Você conhece alguém, o patinho feio da família? Sabemos o lugar difícil que a terceira filha ocupa em uma família. Nós sabemos como é que são os caçulas. Depois das 2 primeiras filhas mulheres, os pais, sem dúvida, queriam um menino. Já tinha tido 2 meninas, é claro que queremos, no caso, um menino. Mas a família tomou o lugar da decepção dos pais. Joana ficou irritada, sujeita à bajulação e, ao mesmo tempo, à zombaria. Por quê? Porque as suas irmãs repetiram-lhe que não era como elas. Sempre naquela coisa de menina. Não, você não é nossa irmã. Ela era possivelmente uma criança adotada. Dizia, você talvez seja uma criança adotada. Ou pior, uma bastarda, né? Para machucar mais ainda a ela. A sensação de ser inferior, nesse caso, aos outros que acompanhava a Joana desde a sua infância, havia desaparecido por um curto período da sua vida. Sumiu de repente. Ela havia vivido aquele breve momento de felicidade com um determinado homem que ela conhecia, um homem que a cortejara intensamente, que oferecia-lhe dezenas de ramos de rosas, louvando a sua beleza, celebrando como uma deusa que lhe atendia aos seus propósitos, se preocupava. A propósito, ela acaba cedendo a este homem, se você me entende. E pela primeira vez, ela abandonou a sua emoção, a sua ternura. Ela se entrega. O outro lado da medalha agora. Pela primeira vez na sua vida, ela se viu dependente do afeto deste homem, de seu olhar, de sua atenção. E foi então no auge do seu amor por ele que ele desapareceu da noite para o dia. Esse é o outro lado. De repente ele sumiu. Você conhece alguém que já passou por isso? Pode-se dizer que, como em seu sonho, este homem abandonou o carro depois de tê-lo posto em movimento. A explosão de raiva que percebeu no chefe como um processo que não podemos interromper, e tem como contrapartida aquela explosão de emoção e desejo desencadeado pelo homem que amava e que de repente a deixou para trás, o abandonou. Imagina, você acorda, a pessoa que você ama sumiu. Uma última pergunta permanece aqui vibrante, acesa. Por que esse
sonho ocorreu naquela noite. Por quê? Porque naquele período, Joana acabava de conhecer outro homem, exatamente, que via regularmente no clube que ela frequentava. Ele também a cortejou, começou a jogar beijinhos, né? Ficou cortejando. Mas gato escaldado tem medo de água fria. Sabia disso? Ela desconfiava, ficava alerta o tempo todo. E pouco antes da noite do sonho, ocorreu-lhe que deveria primeiro resolver seu complexo de patinho feio, assim como ela se sentia, antes de entrar em um novo caso de amor. Os sonhos, grave isso, os sonhos tendem a se comportar assim. Assemelham-se a fragmentos de vida, imagens, frases, sensações, uns muito recentes, que no caso dela o conflito no trabalho, outros mais antigos, como aquele caso de amor abortado, cortado, rompido, ou mesmo muito antigos, como a sensação de desconforto de sua infância. Tudo isso à beira de resolver um problema, no caso, uma estratégia de vida equivocada. Devo devolver para ela o que eu entendi. E eu devolvi. Mostrei que o percebo ela em um desenvolvimento. E conversamos assim longamente para mais de 10 sessões e finalmente concordamos entre nós dois. Não podemos contar com o olhar do outro, com o seu afeto, para nos libertar dos fardos que nos incomoda desde a infância. Eles grudam na pele como sujeira, os fardos da infância. Você tem que lavar, melhor dizendo, se livrar disso. Aqui foi o meu conselho para ela. Então, eu falei para ela. Você me disse certa vez que colocava sal na água do banho, sal marinho, tem pessoas que usam. Permita-me um conselho, querida, falei para ela. Permita-me dizer-lhe algo. Mais do que sal, acrescente óleo. Aquele óleo, como você é sensível às bênçãos da sua igreja, porque ela frequentava uma determinada igreja, faça com óleo de unção, coloque também. Espero e acredito que esta purificação a tornará mais aberta a novos reencontros. Um grande abraço. Se você gostou, deixe seu like e até o próximo vídeo. Logo, logo. Um grande abraço.